Olá, eu sou a Carol Nogueira e esse é o Item Mais da CNN. Se a economia não vai bem, com inflação alta, queda do PIB, estagnação da atividade econômica, a população sente os efeitos negativos no dia a dia. As condições de vida da maioria dos brasileiros pioraram. Antes da Covid, 23 milhões de pessoas viviam abaixo da linha da pobreza, de acordo com a FGV Social. O auxílio emergencial concedido pelo governo fez essa quantidade despencar. O efeito, porém, foi anestésico. À medida que o valor do auxílio caía, a pobreza subia. Hoje são quase 28 milhões, cerca de 4 milhões e 600 mil a mais do que antes da pandemia. E não basta ir muito longe para ver esses efeitos. Estão aí, basta olhar para o lado. Em várias ruas do Brasil, os desafios sociais estão evidentes. Em cidades como São Paulo, a população de rua aumentou, dobrou em bairros distantes da região central. A prefeitura fala num crescimento de 31% entre 2019 e 2021. O número de barracas cresceu 330% no mesmo período. São mais de 6 mil pontos espalhados pela capital. Quem é essa população que vive nas ruas? O que aconteceu nos últimos anos que levou ao aumento dessa população? Para responder a essas e outras questões, conversamos agora com André Soler. Ele é fundador da SP Invisível. André, muito obrigada por estar conosco aqui no Item Mais. Bem-vindo. Obrigado, Carol. O prazer é meu. Espero poder agregar aí com o trabalho da SP Invisível. Então vamos falar exatamente sobre a SP Invisível. Trouxemos aqui no nosso episódio, André, inclusive uma reflexão nossa, do nosso dia a dia, quando a gente olha para o lado e vê uma população em situação de rua. Também trouxemos dados da prefeitura, dados que apontam para um crescimento dessa população. E o que a SP Invisível constatou nos últimos tempos? Dos últimos anos para cá, houve um aumento dessa população em situação de rua? Bom, a gente, há 8 anos, que é o tempo de existência que a gente vem vendo um crescimento dessa população. A gente vem acompanhando os censos, como eles vêm crescendo, e até visivelmente, o nosso trabalho é diário na rua, desde as regiões centrais até as regiões um pouco mais periféricas ao centro, ou regiões de passagens que são os metrôs, que é onde tem uma concentração muito grande da população em situação de rua. A gente vê essa população crescendo, mas principalmente nesse último momento de pandemia, que a população ela cresce não só nos locais centrais, mas também em bairros. Essa população ela se espalhou para outros lugares de São Paulo e isso tem feito com que a gente tenha mais trabalho, porque o acesso a encontrar, às vezes, essas pessoas ele é mais difícil, porque a gente, como SP Invisível, a gente busca levar algo diferente que o Estado leva. A gente busca levar um cuidado individualizado para cada uma dessas pessoas, alguma coisa que conheça cada uma delas, olha a história delas como ser humano, porque a história das pessoas é algo que sempre esteve muito presente nas nossas redes sociais. Desde o começo, o nosso trabalho foi contar a história dessas pessoas em situação de rua. E hoje, a gente não só apenas escuta essas histórias, mas a gente também ajuda essas pessoas que a gente está escutando. E a gente tem visto que mudou. Essa população em situação de rua, ela mudou e ela aumentou. E você citou a pandemia logo na sua primeira intervenção. André, qual que é o peso da pandemia nesse cenário? Como é que ela se insere nesse contexto? Foi um fator determinante para esse aumento da população em situação de rua? Sim. O peso da pandemia foi muito importante para o aumento da população em situação de rua. Isso foi acredito que uma coisa que chocou muito a gente, o quanto essa população em situação de rua aumentou devido à pandemia. E a gente vê isso muito mais refletindo no meio do ano passado para cá. E essa população, ela mudou. A pessoa em situação de rua de São Paulo, hoje, ela não é mais aquela mesma que, na sua maioria, era vista como aquele homem um pouco mais velho, que passou por uma frustração muito grande na vida. Não é só esse perfil de pessoa em situação de rua que a gente tem visto, que era a maioria da população de rua. Hoje, a gente vê famílias na rua, a gente vê o aumento de mulheres na rua, a gente vê famílias porque essas famílias perderam suas casas e não tiveram onde se abrigar, por conta da pobreza momento de pobreza que a gente vem vivendo, então elas tiveram que ir para a rua, e a gente vê muitas mulheres por conta da violência doméstica. Todo mundo estando em casa,
muitas pessoas sem trabalho, essa convivência num relacionamento acabou tendo que acontecer de forma mais direta, mais constante, e a gente vê muitas mulheres indo para a rua por conta de violência doméstica. Então, elas saem de casa porque foram agredidas pelo marido, levam os filhos e não tendo para onde ir, vão para a rua e começam a encontrar outras dificuldades, né? Pois é, André, dói a gente pensar que famílias estão nessa situação. 30% desses que estão em situação de rua estão com ao menos uma pessoa da família, o que torna essa realidade ainda mais dura. O que esse dado nos revela sobre o tamanho do desafio social que enfrentamos? Ele significa que a gente tem que tratar esse problema de uma maneira diferente. A população em situação de rua mudando de perfil de quem são essas pessoas, a gente tem que olhar para essa situação com um olhar muito mais amplo e de muito mais cuidado, porque essas pessoas precisam ser cuidadas. Essa é a forma como a população em situação de rua deve ser tratada e como a população em situação de rua vai diminuir. Então é preciso que sejam construídos muitos abrigos para essas pessoas, muitos lugares onde elas possam voltar a viver, porque estar na rua acaba também virando um lugar onde, depois de muito tempo que as pessoas estão na rua, fica cada vez mais difícil elas voltarem para a sociedade. Existe um estudo que foi desenvolvido em Nova York que ele entendeu que depois de 21 dias que uma pessoa está morando na rua, se torna muito mais difícil dela se reestabelecer na sociedade, por uma série de hábitos, de comportamentos, de vivências que ela tem ali, para ela voltar, né, para uma situação de casa, é sempre mais difícil. Então a gente precisa cada vez mais olhar com muita velocidade e de uma forma muito necessária para esse problema, porque tem se tornado cada vez maior essa população e mais difícil de lidar com esse problema. A gente citou bastante a questão da pandemia, André, nessa nossa conversa. Em que medida os fatores econômicos estão associados aos fatores sociais? O que hoje a economia traz para a gente que amplifica os nossos desafios sociais? Quais são os dados que mais chamam a atenção quando a gente olha a realidade e a história dessas pessoas que vivem nas ruas? A gente consegue entender que realmente a gente tem construído uma sociedade mais desigual, a concentração de renda está cada vez maior, né? A gente tem visto, se a gente pega, por exemplo, dos dados que a gente tem fora do Brasil, as pessoas que já eram as mais ricas do mundo estão cada vez mais ricas e a gente tem visto a pobreza crescer muito também. Então, a gente precisa mudar. A gente precisa mudar a nossa forma de consumo, a gente precisa mudar a nossa forma de viver, a gente precisa mudar nossos hábitos, nossas crenças, porque essa é uma forma da gente voltar e conseguir construir uma sociedade mais igual. Eu acho que eu gosto de acreditar que o problema da população em situação de rua é um problema nosso, não é um problema que a gente tem que terceirizar para o Estado, porque ele é um problema socioestrutural. Então, a gente como sociedade tem que tomar atitudes e ter atitudes que possam fazer com que menos pessoas estejam na rua ou que as pessoas que estão na rua sejam bem cuidadas. Então, eu acho que cada pessoa tem o potencial de poder ajudar alguém. Então, essa é a minha esperança. Que essa população não seja invisível, né, André? Esse é o nosso grande desafio. Exatamente. Mas para a gente encerrar, vai ser inevitável terceirizar também essa questão e trazer o poder público para a nossa conversa. O que o poder público tem feito e ainda falta fazer para mudar essa realidade que estamos vivendo nesse momento? Olha, o poder público tem se mobilizado. Eu hoje estava com um secretário e ele tem se mobilizado para fazer a diferença. As estruturas públicas, elas são muito engessadas, o que dificulta muito essa transformação, mas o que não as justifica. O Estado ainda tem muita responsabilidade e muito trabalho para poder mudar essa realidade, e ele precisa construir casas para essas pessoas habitarem, ele precisa construir e ter albergues de qualidade para que essas pessoas sejam tratadas de uma maneira digna, ele precisa ir para a rua e acolher essas pessoas que estão na rua, e sempre com muita humanidade, sabe? A gente precisa cuidar dessas pessoas, não adianta tratar como o mesmo montante. A gente precisa olhar para elas e cuidar de cada uma, e o Estado tem que fazer isso. André Soler, mais uma vez obrigada por essa conversa, que a gente consiga tornar essa população visível, que esse problema se torne a nossa realidade do dia a dia, que a gente consiga enfrentá-la. Mais uma vez, obrigada e parabéns pelo trabalho. Muito obrigado, eu que agradeço, e que a gente realmente possa mudar essa realidade. Na segunda parte desse episódio, vamos falar sobre um outro desafio social, as condições de trabalho no Brasil. Para isso, conversamos com Alice Sobral Cardoso.
Ela é procuradora do trabalho e coordenadora nacional de erradicação do trabalho escravo e enfrentamento ao tráfico de pessoas do Ministério Público do Trabalho. Doutora Liz, muito obrigada por estar conosco aqui no Item Mais, aprofundando os desafios do nosso país. Bem-vinda. Muito obrigada. Olá a todas, todos que nos ouvem. Agradeço muito por esse espaço. Doutora, para começarmos aqui essa nossa conversa, é importante uma definição. Como é que a gente pode conceituar condições de trabalho análogas à escravidão? Como é que uma pessoa pode identificar que está sujeita a uma condição análoga à escravidão? Bem, no caso do Brasil, o Código Penal, no artigo 149, ele dispõe sobre 4 modalidades de trabalho análogo ao escravo. E são elas: o trabalho forçado, a servidão por dívidas, as condições degradantes de trabalho e a jornada exaustiva. São sempre essas 4 modalidades que pautam a fiscalização quando vai combater trabalho escravo. Na prática, o que a gente tem visto é sempre um conjunto de irregularidades que forma a convicção das equipes no sentido de que realmente se caracterizou o trabalho análogo ao escravo, né? Porque houve ali, de fato, uma violação muito mais grave à dignidade da pessoa, do trabalhador, da trabalhadora. Então, assim, na prática, se tem visto a ausência de concessão dos direitos mais básicos da pessoa, do trabalhador. Descansos, remuneração, promessas enganosas pode haver, a não concessão de água potável, de alimentação de qualidade mínima, as pausas, alojamentos, a ausência de concessão de transporte, ou transporte também irregular, inseguro, a ausência de concessão de equipamentos de proteção coletiva e individual. Tudo isso é verificado pela fiscalização. A senhora, no primeiro momento, ao definir as condições análogas à escravidão, já traz para a gente a legislação. Daí minha pergunta: a nossa legislação ela é suficiente para garantir a dignidade do trabalhador? A nossa percepção, enquanto Ministério Público do Trabalho, é que a legislação ela é sim suficiente. O problema maior reside na aplicação da lei. E isso muito por conta da conjuntura socioeconômica, né? Isso fragiliza a situação das pessoas de forma que elas acabem vulneráveis do ponto de vista socioeconômico, de forma a realmente cair mesmo, né? Nas situações de trabalho não dignas, mas também na questão da quantidade mesmo, né? Do quadro de fiscais que temos hoje, principalmente com relação à auditoria fiscal do trabalho, porque quem coordena as operações do Grupo Móvel é a Auditoria Fiscal do Trabalho, e hoje eles estão com uma redução no quadro em quase 50%. Isso prejudica sobremaneira as operações de combate ao trabalho escravo. A senhora traz para a gente esse dado com relação à fiscalização. O que mais que a gente pode detalhar com relação ao cenário hoje no nosso país? É até importante falar sobre isso para entrar na questão da crise sanitária que vivemos hoje, né, já há quase 2 anos. A pandemia, ela agravou a situação de vulnerabilidade socioeconômica das pessoas, e isso é determinante para a permanência ou mesmo o agravamento do trabalho análogo ao escravo, porque quando se fala em situação de vulnerabilidade socioeconômica, muito provavelmente vai haver mais casos ou o ciclo que já existia não vai ser rompido. Então esse é o panorama que temos hoje. Ou seja, há uma relação direta entre uma piora dos indicadores econômicos e sociais com o aumento de trabalhadores em condições de trabalho análogas à escravidão. Sim, há uma relação direta. A gente costuma dizer assim que são 3 os pontos, né, que determinam a permanência de formas contemporâneas de escravidão. Um deles é exatamente a situação de pobreza, extrema pobreza, miséria das pessoas, né, da classe trabalhadora. Os outros 2 pontos são a ganância de quem explora o trabalho, de quem pode explorar, né, o trabalho no nosso país, e a impunidade. Então, sempre esses 3 pontos estão, assim, no radar, né, da fiscalização. E para erradicar o trabalho escravo, esses 3 pontos precisam ser atendidos. Na nossa conversa, a senhora falou de uma diminuição no número de fiscais do trabalho. Porém, houve um aumento no número de pessoas resgatadas em condições análogas à escravidão. Esse resultado é fruto de um trabalho mais rigoroso dos órgãos responsáveis de fiscalização? Em certa medida, sim, porque o Grupo Móvel Nacional, ele nasceu em 1995 e ele tem esse tempo todo de atuação. Então, o trabalho, de modo geral, o trabalho das equipes é um trabalho mais maduro, mais amadurecido. Muita coisa se aprendeu nesse tempo.
os grupos móveis, na verdade, né? Tanto o Grupo Móvel Nacional e alguns estados têm também grupos móveis regionais. Então, o trabalho, tanto a abordagem em si, quanto o trabalho de inteligência, de planejamento das operações, está muito mais amadurecido, de forma que a tendência é que as equipes consigam atingir, de fato, os alvos onde esteja havendo trabalho escravo. Esse é um aspecto. Agora, em outro aspecto, esse número diz também sobre a piora na situação de vida e de trabalho das pessoas, principalmente com a crise sanitária, que de fato agravou muito a situação socioeconômica do nosso país e das pessoas trabalhadoras. Hoje, doutora, quem submete um trabalhador a essas condições, quem fere a dignidade do trabalhador, está sujeito a quais punições, a quais sanções? Bom, existe a sanção criminal, né? O Código Penal prevê lá qual é a sanção criminal, e nos grupos móveis, inclusive, existem os órgãos que atuam na questão criminal. Então, a polícia, as polícias, né? A Polícia Federal, o Ministério Público Federal, a Defensoria Pública da União também tem atuação com relação a, enfim, defesa das vítimas, mas existe a responsabilização criminal e existe também a responsabilização civil trabalhista. Então, a Auditoria Fiscal do Trabalho, o Ministério Público do Trabalho, a ADPU tem a atuação nessa questão, né? Que abrange tanto o ressarcimento das vítimas, a reparação das pessoas que foram exploradas, como também a punição de quem explora, a responsabilização dos empregadores, dos danos materiais, morais que foram praticados com aquela situação de escravidão. Doutora, há legislação para proteger a dignidade do trabalhador, com previsão inclusive de punição para quem submete o trabalhador à escravidão. Há fiscalização, mas ainda há, doutora, inúmeros trabalhadores que têm seus direitos violados. Qual o caminho, então, para mudar essa realidade? Onde estão os nossos gargalos? Qual é o tamanho do nosso desafio? Olha, para falar do futuro, a gente precisa falar um pouco do passado, né? Então, fazer esse retorno aí para o 13 de maio de 1888, 14 de maio, né, de 1888, foi o dia após a abolição formal da escravatura no país. Naquela época, o que aconteceu foi que a lei proibiu que as pessoas pudessem ter escravos. Mas as reformas de base, elas não aconteceram naquela época. As medidas de inclusão dos escravos, então, os ex-escravos, né? Então, alforriados. Então, as medidas de inclusão na educação, no sistema de educação, no sistema de trabalho e de acesso à terra, isso não foi feito naquela época. E é por isso que estamos até hoje, em pleno século XXI, falando em escravidão contemporânea, que na realidade é trabalho escravo mesmo. Então, as faces elas mudam um pouco, mas a fiscalização precisa ficar atenta à feição, né, a como se apresenta o trabalho escravo. Mas, na realidade, a raiz é a mesma. Então, desafios para os próximos anos. Entender o que é que de fato, com o que de fato estamos trabalhando, mas buscar essas reformas, né, essas medidas de inclusão das pessoas que não aconteceu desde então. Medidas de inclusão na educação, de acesso à terra, projetos, né, de atendimento às vítimas que sempre tenham isso no radar, sempre tenham isso em pauta. Desafios são vários. E é claro, doutora, que a gente vai contar com a sua ajuda, com o seu trabalho também, para que a gente consiga reverter esse cenário. Mais uma vez, obrigada por essa conversa, um ótimo trabalho, sucesso e até uma próxima oportunidade. Muito obrigada, nós agradecemos por esse espaço tão importante para diálogo e apresentação do que se tem trabalhado e do que se tem visto com essa realidade tão dura que nosso país ainda enfrenta. Muito obrigada, uma ótima tarde. De olho nos desafios e nas possíveis soluções, encerramos esse episódio do Item Mais. Amanhã voltamos a nos encontrar. Até lá! Com a minha apresentação, Carol Nogueira, este podcast foi produzido pela Maremoto para a CNN Brasil. Roteiro e pesquisa, Lucas Scherer. Pauta e produção, Danilo Santana. Edição e sonorização, Luan Alencar. Coordenação geral, Paula Weinberg e Felipe Gomes. Coordenação de produto, Verônica Schneider. Coordenação editorial, Diego Toledo. Você também pode ouvir o Item Mais no site da CNN Brasil e aproveite para conhecer os nossos outros programas em áudio. Acesse cnnbrasil.com.br/podcasts.